Atualmente, automóveis são fabricados de tal forma que numa colisão frontal haja um substantivo amassamento da parte dianteira da lataria. Com isso, aumenta-se o tempo de contato entre o carro e o objeto com o qual ele colide. Por que os fabricantes estão tomando essa postura? Para a gente resolver essa questão, fera, é muito importante que a gente lembre de alguns conceitos. O primeiro desses conceitos é o conceito do momento linear, também conhecido antigamente como quantidade de movimento. Quantidade de movimento que matematicamente a gente encontra pelo produto da massa do corpo multiplicado por sua velocidade instantânea. Aqui, a velocidade vetorial instantânea. E um outro conceito importante é o conceito do impulso de uma força. O impulso de uma força matematicamente é definido como o produto da força que é aplicada vezes o intervalo de tempo de aplicação. Isso quando a força é constante. Atenção com isso, hein? Essa expressão só é válida quando F é constante. Agora, o impulso, ele também pode ser obtido através do gráfico. Nesse caso, a gente diz que o módulo do impulso é numericamente igual à área do gráfico em que eu tenho força em função de tempo. Se a força é constante, você aplica direto na expressão. Se não, você vai ter que trazer aqui para o gráfico, olha só, valor da força em função do tempo, e nesse gráfico a área é numericamente igual ao módulo do impulso. Quem for fazer física no terceiro grau, algum curso da área de engenharia, por exemplo, vai encontrar uma ferramenta matemática poderosa chamada cálculo diferencial integral, e através da integral dessa função a gente consegue definir quem é o impulso. Por hora, só é ou força vezes ΔT ou a área que aparece nesse gráfico. Uma coisa muito importante é o que a gente chama de teorema do impulso. O teorema do impulso da força resultante mostra para a gente que o impulso da força resultante corresponde à variação da quantidade de movimento do corpo. E a gente poderia então falar que força vezes intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento, de onde a gente tira que força seria igual a ΔQ, variação do momento linear, sobre intervalo de tempo. Como aqui aparece um ΔT, convém chamar de força média. Ora, a força média aplicada num corpo é a taxa de variação temporal do momento linear desse corpo. Isso aqui corresponde, meus queridos, à segunda lei de Newton. Foi dessa forma que Newton falou sobre força resultante. Se, atenção, se e somente se a massa do corpo é constante, se a massa do corpo é constante, então eu posso escrever aqui que a minha força seria igual à massa que multiplica a variação da velocidade. Variação de Q é Q final menos Q inicial. Como a massa é constante, eu posso colocar em evidência. E aí eu ficaria aqui com um ΔT. ΔV sobre ΔT é A. Opa, aqui faltou o vetorzinho. Então eu teria força resultante igual a massa vezes a aceleração, que é exatamente o que diz a segunda lei de Newton quando a massa é constante. Um corpo de massa constante tem aceleração proporcional à força resultante que age sobre ele. Então, daqui a gente já tem uma coisa importante para ver: a relação entre força e tempo. Quando eu aumento o intervalo de tempo para produzir a mesma variação no momento linear, a força média diminui. Então, eu posso trazer isso para cá, ó.
e posso dizer que o módulo da força média que é aplicada num corpo é inversamente proporcional ao intervalo de tempo de aplicação dessa força. Atenção, se o ΔQ for o mesmo. Quanto mais tempo eu demoro para parar algo, menos força média eu preciso aplicar. E aí onde está o segredo dos carros que se deformam, do airbag em relação ao cinto de segurança, do fato de que quando a gente cai, a gente se machuca menos em rolamento, quando a gente salta, a gente precisa flexionar as articulações, porque em todos os casos eu estou demorando mais tempo para variar o meu momento linear, e por isso eu vou sofrer uma força média menor. Então, quando a gente fala de força aplicada para variar a quantidade de movimento para um mesmo valor de momento linear ou quantidade de movimento, quanto maior é o intervalo de tempo, menor é a força média aplicada. Então, voltemos para a questão, vou colocar ela aí na tela, tá bom? Michel, volta agora à questão, que eu vou comentar, fechar ela com a questão aparecendo aí, tá certo? Olha aí na pergunta. Com isso, vou ler toda. Atualmente, automóveis são fabricados de tal forma que numa colisão frontal haja um substantivo amassamento da parte dianteira da lataria. Agora devagarinho. Com isso, aumenta-se o tempo de contato entre o carro e o objeto com o qual ele colide. Ora, por que se faz isso? Porque o aumento do tempo está relacionado a uma diminuição da força média aplicada. Qual é a alternativa que diz isso para a gente? A letra B. Uma maior deformação da carroceria faz com que o impacto dure um tempo maior. Com isso, a aceleração da frenagem é reduzida, fazendo com que atue uma força média menor nos ocupantes. Simples assim. A alternativa correta, letra B de boazinha, tranquila, fácil demais.